Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo mais uma vez a um vídeo do meu canal. Se você chegou aqui agora e não me conhece, eu me chamo Igor Cunha. Esses dias atrás eu estava fazendo um serviço de iluminação na parte elétrica, é um dos serviços que eu faço bastante, e um cliente me perguntou quais são as ferramentas, que eu mais uso no meu trabalho, porque ele viu fazendo a execução, viu a agilidade que eu tinha em determinado serviço. Ele já tinha tido experiência em contratar um outro profissional que demorou às vezes quase o dobro do tempo que eu levei para executar a iluminação de um apartamento, instalando spots, fitas de LED, trilho de LED, enfim, toda essa variedade. E ele ficou observando meu trabalho e perguntou para mim, Aí eu tive a ideia de compartilhar esse vídeo aqui com vocês para que pudesse demonstrar para vocês quais as ferramentas que eu vejo de extrema necessidade para execução no trabalho de iluminação, inclusive para ter uma excelente qualidade e agilizar o nosso trabalho, tá bom? Então vou compartilhar com você quais são essas ferramentas que eu vejo como necessário e que são essenciais, tá bom? Para o nosso trabalho de iluminação. Confere aí. Pessoal, coloquei aqui na bancada algumas das ferramentas que eu mais uso praticamente em todos os serviços de iluminação, Então eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Eu sei que tem algumas ferramentas que são um pouco mais caras, o investimento é um pouco maior, mas existem outras ferramentas que você pode comprar um pouco mais barato. Mas como eu sempre falo, todo investimento é necessário para agilizar o nosso trabalho. E uma coisa que eu sempre digo, todo serviço ele se paga, As ferramentas elas se pagam. Ferramenta manual, que é indispensável para mim. Eu uso as canetas de teste, Essa é uma da Minipa, é aquela de tensão que você toca em fio. Você pode perguntar, Igor, por que você usa essa caneta? Eu uso ela muito para ver retorno de interruptores, Às vezes você não tem o fio lá, você bate a canetinha, liga o interruptor, sabe qual que é o retorno e você pode separar assim. Essa aqui eu comprei na AliExpress, beleza? Ela é muito boa, nunca falhou, só que essa tem um medidor assim de pico, Quanto maior a tensão e próximo do fio, você pode usar ela. Claro que se você não tiver ela, talvez para retorno, se separar bastante interruptor, tem um pouco mais de dificuldade. Mas isso aqui é essencial, uso em todos os meus trabalhos. Serra, serra manualzinha para você cortar gesso de drywall. E gesso, aquele placa também, aquele mais duro. Em relação à serra, eu já vou falar sobre essa daqui. Essa daqui é uma serra sabre, é dessa marca aqui, ó, Starflex Serra Sabre. É uma serra que eu achei mais em conta no mercado. Eu paguei na época, já vou ter uns 2 anos ela, na faixa de 400 e poucos reais. Para quem não sabe o que é uma serra sabre, ela funciona da seguinte forma, Você pega uma lâmina dessa, assim, Aqui tem 2 lâminas, uma para ferro e outra meio que para madeira, mas eu uso ela mais para cortar o gesso em placa, que é um gesso mais duro. Você pega, encaixa ela aqui, Você vira esse negocinho, faz o encaixe da serra aqui e ela corta assim. Quando você está no teto, fazendo corte, é essencial, porque ela corta nesse sentido, é muito bom. Muito melhor do que uma tico-tico, beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde eu comprei no Mercado Livre essa serra. Por que eu comprei dela? Por que eu comprei essa serra sabre? Um dia eu peguei um serviço para fazer e só quem instalou o perfil de gesso já em teto, hoje é muito comum, às vezes os arquitetos eles fazem um projeto, coloca lá 3, 4, 5, 6 metros de trilho com curva e perfil, com perfil. E um dos serviços que eu peguei uma vez, eu peguei um perfil de mais ou menos uns 8 metros para cortar. E eu não tinha essa serra ainda. E para minha infelicidade ainda, o tipo de gesso na maioria daquele apartamento era gesso placa, aquele que é mais grosso. Então vocês imaginem, eu pegando essa serrinha só em um perfil, cortando 4 metros 8 metros de ida com curva em L e depois mais 8 metros de volta. Rapaz, eu tava com meu braço estourado. Naquele momento eu percebi, eu tenho que facilitar meu trabalho. Já pesquisei no outro dia, usei o próprio lucro daquele trabalho para comprar uma serra sabre, porque eu sabia que ela ia se pagar e a partir dos próximos trabalhos eu não ia sofrer tanto.
Quando você pega um gesso placa para cortar, ele é muito complicado. O acartonado ele é até mais fininho, né? É mais simples, mas foi por esse motivo que eu comprei a Serra Sabre, por causa dessa facilidade, tanto na agilidade como no próprio cansaço, né? Então isso aqui tem me atendido, um preço bom, recomendo. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas eu comprei ela em relação aos comentários e não me decepcionei, tá? Como eu já falei da Serra Sabre, né, vem essas lâminas. Eu uso mais essa lâmina que é a própria para madeira, para cortar o gesso placa, que ele é mais duro, né? E o drywall eu uso a outra mais fininha. Aí eu tenho uma reserva ali só para madeira novinha e para ferro mesmo, né? Às vezes você precisa fazer algum recortezinho em perfil, qualquer coisa e reforçar, certo? Parafusadeira para chumbar perfil, colocar parafuso brocante, todas essas coisas. Em todos os meus outros serviços me ajuda muito, parafusadeira da DeWalt. Eu tenho furadeira, às vezes você precisa ficar fazendo furo, né, nos perfis e qualquer outra coisa do gênero. Trena, óbvio, essencial, certo? Um conselho que eu vou dar para vocês: vergalhão. Tenha um vergalhão desse com você, vocês já vão imaginar para quê, que é para puxar a fiação de retorno separado. A questão de serra-copo. Serra-copo é essencial na instalação de spots, certo? E um conselho que eu vou dar para vocês em relação a serra-copo. Pessoal, sempre que vocês forem fechar um serviço de iluminação e o cliente não tiver comprado o material ainda e ele pedir, né, alguma sugestão para você, fale para ele comprar spots que o fundo seja redondo. Por quê? Se ele comprar spot, tem alguns que não tem, infelizmente, né? A gente sabe. Se ele comprar spots que o fundo é quadrado, você vai ter que ficar fazendo molde de papel, né? Usar a própria embalagem, ficar fazendo moldezinho cortado. Às vezes ele tem mais de um tamanho lá, você vai ter que ficar fazendo vários para marcar o teto e depois poder fazer o recorte. Então, se você pede para o cliente já comprar os spots com o fundo redondo, não o acabamento da frente, né? Porque existe o redondo e o quadradinho. Já com o fundo redondo, vai facilitar imensamente sua vida. Você vai pegar um kit desse aqui de serra-copo e vai fazer o trampo muito mais rápido, muito mais fácil, beleza? E quando você for cortar os spots, para ele ficar bem alinhadinho, é outra ferramenta que eu uso, que para mim é a mais importante de todas na iluminação. Como eu estava falando para vocês, eu não consigo trabalhar mais hoje sem ter um nível a laser. O que eu uso é esse aqui da Bosch, a marca é essa, GCL 215G, tá bom? Esse meu, ele é de linha verde já, vou até ligar aqui para vocês. É de linha verde já, ele tem a linha assim e assim. E o interessante desse nível laser da Bosch, que ele tem esse pontinho aqui. Quando você vai marcar pendente no teto, né? Vou até mostrar aqui para você. Às vezes o cliente quer soltar um pendente em tal lugar, para você saber se está certinho, você não consegue às vezes marcar o teto, né? Tirar um esquadro, qualquer coisa, você faz pelo chão, né? Assim, você vem, tira o esquadro pelo chão e tem o pontinho aqui, ele vai marcar certinho ali. Você consegue enxergar ele melhor no claro também, então eu acho essencial. Quanto que eu paguei nesse laser? Há quase 2 anos atrás eu paguei na faixa de R$ 1.080, então com certeza teve um reajuste, mas laser essencial. A trena, vou dar um conselho para vocês, né? Questão de fiação. Quando você estiver passando a fiação com trena, de que modo? Quando você pega forro de gesso, você precisa ficar passando fio. Às vezes você não consegue trabalhar com o vergalhão, ou você não tem o vergalhão na hora, né? Esse daqui, ó, que eu mostrei para vocês. Certo? O que é a dica que eu dou para vocês? Vocês podem, principalmente em spot, né, de um para outro, quando tem bastante uma linha reta, você estica a trena passando de um spot para o outro, prende com fita isolante na ponta da trena a fiação e vem puxando a trena por cima do gesso. Isso vai facilitar bastante na sua vida. Então a trena você não vai usar somente para marcação, mas também para puxar a fiação. Isso vai te ajudar, beleza? Espero que vocês possam ter gostado desse breve vídeo, que vocês possam pesquisar aí, olhar o preço das ferramentas, ver qual que atende melhor para você. Mas para mim, laser, serra sabre é essencial. E a canetinha de teste vai ajudar muito para você quando você precisar identificar vários retornos aí na parte elétrica, beleza? Espero que vocês possam ter gostado. Compartilhe esse vídeo aqui com um amigo seu que é eletricista também, ou alguém que é aventureiro em fazer iluminação, que você possa curtir
esse vídeo aqui, beleza? Deixa seu comentário aqui, quais outras ferramentas que você usa também, se tem alguma dessas que você usa ou não usa, beleza? Eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e vou responder ele, tá bom? Espero que possa ter ajudado você aí, que a gente possa ter bastante sucesso no nosso trabalho e prestar um serviço de qualidade para os nossos clientes, beleza? Um forte abraço, até a próxima. Valeu! Fala pessoal, beleza? Peguei mais um serviço de iluminação aqui em um apartamento novo. Vou estar mostrando para vocês o antes, agora, né, o que não tem no apartamento ainda. Depois que a gente executar o serviço aqui, como é que ficou. Aqui vai ter uns trilhos também eletrificados. Vou mostrar um detalhe para vocês em específico depois, como que foi feita essa instalação, e vou dar uma breve explicação que pode ajudar você aí também em um trabalho seu, caso você tenha dúvida, beleza? Valeu! O equipamento aqui novo da Eticom foi entregue para cliente, ela não tem nenhum ponto de luz, toda a parte de fiação está pronta. Parte da cozinha aqui, ó, vai esses pontos no teto. Aqui ela tem esses pontos separados, né? O que ela vai fazer aqui? Ela vai usar um desses bocais de teto. Aqui é laje, tá, pessoal? Então o que acontece? Ela vai colocar um trilho eletrificado aqui. Ali naquele outro ponto, ela vai colocar outro trilho eletrificado nesse sentido. E aqui nesse bocal de luz, ela pretende colocar uma mesa aqui de 1,40. Então, por não ser gesso aqui, por ser ponto de teto, o que a gente vai precisar fazer? Passar uma lixadeira aqui, colocar um cabo daquele com proteção tipo plastichumbo, né? Depois passar um gesso em cima, e para soltar um pendente para ela, de acordo com a necessidade que ela tem, bem aqui. Ela não vai fazer rebaixo de gesso nada, porque se ela fizesse, daí daria para passar a fiação entre o gesso e a laje, né? Mas infelizmente ela não vai fazer, vai ter que ser feito dessa forma. Aqui no apartamento também, vou estar mostrando para vocês. Pessoal, pode estar um pouco escuro talvez o vídeo, porque não tem nada de iluminação. Aqui já é gesso, vai ser um ponto embutido. Nos quartos são laje, então vai ser ponto de sobrepor normal. Aqui no banheiro dela tem essa pia com esse vaso. Vai ser adicionado, aqui já é gesso, vai ser adicionado 3 spots aqui. Vou dividir essa parte por igual, tudo embutido no gesso, igual o do teto. Aqui no quarto, na suíte, tem outro ponto aqui também. Esse ponto ela vai usar de trilho, mas você pode me perguntar, né, Igor, mas tem um bocal ali e o trilho ele é fininho, o que vai ser feito? O trilho vai ser esticado assim, e depois a cliente pediu mesmo, ela vai fazer o acabamento, vai ser tampado esse ponto aqui. Ela não quis colocar aquelas tampinhas redondas, né, de acabamento. Ela pediu depois para fechar com gesso mesmo. Se precisar dar uma manutenção no futuro ou qualquer coisa do gênero, vai quebrar e vai mexer com a fiação. Claro que a gente coloca uma proteção antes na fiação, né, algum plástico, algum papelão, qualquer coisa do gênero, para depois tampar com o gesso. E aqui no banheiro da suíte, a mesma coisa. Gesso embutido no teto aqui, e onde tem a pia também, vão 3 spots aqui. Pelo fato de só ter um retorno aqui, a gente vai substituir essa tomada com interruptor e adicionar mais um. Aqui no banheiro social, ela não pediu para colocar os interruptores do spot aqui, que normalmente a gente coloca, né? Ela quis puxar um outro retorno aqui e colocar 2 teclas também. Depois que a iluminação estiver pronta, vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Pessoal, outra coisa aqui, né, só para relembrar, para a gente poder sempre prestar um serviço de qualidade para o cliente, a gente tem que ter equipamento que forneça esse serviço, né? Então eu uso um laser da Bosch, desse modelo aqui, beleza? Aí ele tem um tripézinho, ó, para que a gente possa alinhar os bocais aqui da melhor forma possível.
Fala pessoal, beleza? Quero mostrar um detalhe de um serviço aqui para vocês, ó, de iluminação que a gente está fazendo para um cliente nosso. Eu vou até dar uma ideia para vocês. Como que vocês estão vendo aqui o espaço, ó, é um espaço comercial, é tipo um barzinho. Ele já tem alguns pontos de luz aqui nas mesas e ele tem também um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, toda essa extensão do chão aqui, ele colocou essas fitas aqui, ó, de LED no chão. Ele já tinha uma mangueira aqui, um LED em 127, que eles fizeram, não foi a gente que executou esse trabalho aqui, ó. Eles fizeram um risco no chão aqui a princípio, de fora a fora, foi até lá e colocaram essa fita de LED aqui mangueirada, né, que pode ficar na umidade. Aí o que o cliente ele precisava? Ele precisava colocar umas arandelinhas assim, ó, de iluminação na grade, só que não tem mais infra, tinha o paver aqui e todas essas coisas. O que a gente fez? A gente adicionou as arandelas aqui, passamos um cabo PP, né, que tem a capa extra por fora, pela grade, colocamos para ficar bem esticadinho, um acabamento muito bom, aqueles enforca gato, né, e descemos aqui. Só que a hora que a gente fosse descer a fiação aqui, essa mangueira ela ia ficar mais elevada, ela ia ficar fora do nível do chão aqui, ó. Então, para ela ficar no mesmo nível que já tá e não interferir no serviço que foi feito aqui antes, eu peguei a maquita, lixei, fiz uma linha grossa de mais ou menos um dedo de espessura do cabo, de fora a fora, para que o fio pudesse partir dessa arandela, descendo aqui certinho. Fizemos a curva ali, fiz o desgaste ali no paver e foi. Aí ele foi até aqui, porque a gente puxou do mesmo retorno desses pontos de luz que já existia no coqueiro aqui, que ilumina o pé do coqueiro e as plantas. Aí fizemos o corte aqui bem certinho no paver aqui, passamos uma broca aqui para não ter que atravessar aqui, passamos uma broca 10 milímetros, atravessamos o cabo, usamos o cabo PP aqui, fizemos a isolação, passamos autofusão, fita isolante e ficou show de bola. Lá naquele ponto da arandela do fundo já tinha iluminação desses pés de cana que ele usou no paisagismo, ó, do imóvel dele. Aí a gente fez a mesma coisa, colocou o cabo aqui, desceu ali no cantinho e fez a ligação por lá. Então daí ficou toda a iluminação do LED no chão e as arandelas que ele adicionou. Então é isso aí, esse foi o serviço executado. Então se você às vezes tem uma dificuldade para fazer um tipo de trabalho, não tem infraestrutura, já tem paver, já tem chão e o cliente quer adicionar coisas assim, o que você pode estar fazendo? Pode usar um cabo PP com tranquilidade, ele pode ficar exposto no sol, na chuva, faz um serviço bem bonitinho, o melhor possível, né? A gente também faz de acordo com a nossa capacidade aqui, que a infra permite, e você resolve o problema do cliente e faz também essa iluminação nova. Dá um oi aí, Pica-Fio. Valeu, José, parceiro meu aí, a gente é eletricista aí, pega as obras, os serviços junto, sempre estamos na correria. Obrigado, gente, por acompanhar, espero ajudar vocês aí com alguma ideia, quando vocês forem pegar um serviço semelhante a esse, já tem uma ideiazinha para ficar o melhor acabamento possível. Se você puder, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário e me diz se você já fez algo parecido com isso, beleza? Forte abraço! Para você que está procurando como é que monta esse lustre da K9 Clear cromado, vou deixar o passo a passo agora, fica até o final do vídeo, assiste até o final que você vai ver passo a passo desde a estrutura até a finalização e alguns detalhes e algumas dicas aí que eu vou deixar para você, beleza? Outra coisa, deu bastante trabalho fazer esse vídeo aqui para mandar para vocês, tá? Então já curte aí, deixa um like, deixa aqui no seu comentário o que você achou desse lustre e se esse vídeo ajudou você também nessa montagem. Eu particularmente procurei no YouTube antes, não tinha achado nenhum passo a passo desse, então resolvi trazer esse vídeo aqui para que possa ajudar você aí com seus clientes, na sua casa, enfim, beleza? Forte abraço! E não se esquece, se você gosta de dicas, gosta desse tipo de conteúdo, de iluminação, de elétrica, de obra, se inscreve aí no canal e acompanha a gente, tá bom?
Ó, vou dar uma dica para vocês, ó. Na hora que você começa a montar isso daqui, que você chega na primeira fileira aqui dos cristalzinhos, ó. Aí quando você vai fazer a primeira fileira aqui, ó, que vem bastante pedrinha dessa, vem 60 dessas aqui, são as 3 primeiras daqui e as 3 primeiras lá de cima. O que que acontece? Muitas pessoas têm dúvida. Vem esse saquinho aqui, vem essa pecinha pequena e vem esse cristalzinho maior. Tem gente que acha que pega esse cristalzinho, põe um ganchinho desse aqui, põe um aqui no meio e põe o outro em cima para pendurar aqui, ó. Mas não é dessa forma. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar uma pecinha dessa, um cristalzinho desse menor, colocar um ganchinho desse, aí você vem aqui, ó, coloca ele aqui, fixa, e desse outro aqui, o que que você precisa fazer? Ó, você faz o seguinte, nesse cristalzinho tem um buraquinho aqui, e você tem que pegar um, tipo, parece uma agulha, isso daqui, tá vendo? Você tem que passar aqui, ó, no meio desse negocinho, aí ele vai passar e vai ficar assim. Você dá uma dobrada mesmo aqui, pra cima, ele vai ficar assim. Depois, o que que você tem que fazer? Na hora que você colocou aqui, ó, o primeiro ganchinho aqui, com a pedrinha de cristal, você vai pegar essa peça daqui e vai fazer o quê? Você vai passar aqui, ó, no meio desse outro buraquinho. Pegou esse ferrinho que parece uma agulha, passa aqui, ó, no meio desse buraquinho, ele vai atravessar assim, depois você só pega e dobra, dá uma dobradinha. Então é dessa forma. Então você tem que usar essa agulha para isso, para atravessar aqui nessa pedrinha, aí ele vem nesse cristalzinho de cima, depois você pega e dobra. Aí ele fica assim, ó. Esse detalhe que confunde algumas pessoas nessa primeira fileira aqui, que vem esses componentes e esse daqui, ó. Ó, depois das 3 primeiras carreiras, fica assim. Bom, o lustre, ó, depois de finalizado toda a parte da estrutura dele, ele fica assim, montado. A colocação das peças, elas são todas iguais, né? Aquele detalhe que eu expliquei de colocar o ganchinho aqui na pecinha, passar aquela tipo agulha e dobrar, é a mesma coisa em todas essas peças do lustre. O que muda é a questão do tamanho das peças, mas se você seguir o manual certinho, tem a fileira por fileira, enumerada e por letra. E tem um detalhe também que vale relembrar. Antes de você começar a colocar todas essas peças aqui do meio para cima, ou de preferência qualquer uma, nesse caso eu não comecei a colocar nenhuma, coloque sempre as lâmpadas no centro primeiro, porque depois do lustre fechado com todas as peças, ele tem um vão aqui entre as peças, ainda dá para fazer manutenção e trocar a lâmpada, mas facilita você já colocar todas as lâmpadas, porque esse modelo de lustre aqui, ó, ele vai 24 lâmpadas. Então fica a dica aí. Ó, uma dica aqui para você não se confundir. Depois que você montou toda a parte estrutural do lustre, você vai começar a colocar esses pingentes aqui, né? O que que eles são? Nada mais do que a junção de um aqui para o outro, onde vai ficar esse detalhe aqui assim, ó, uma barriguinha, né, com cristal. E aqui vai uma pedra também. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Começa pelo meio, que é a parte maior, que você já vai circundar aqui. Daí você vai olhando o manual e você vai subir. Porque essa carreira aqui, ela é menor. Se você contar todas as linhas dessa pedra, são 8 para cá e 8 para baixo. A do meio é a 9ª. Só que esses pingentes assim que ficam pendurados, esses cristais, ele não tem 8 para cima e 8 para baixo. Ele vai morrer antes lá, ele só tem 6, se eu não me engano. Se a gente contar aqui no manual, ó,
Ele é o do centro. Aí tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cima e 6 para baixo. Então, o que que acontece? Começa pelo meio, coloca aí essa barriga aqui com a pedra do centro aqui, ó. E depois você vai 6 para cima e 6 para baixo. Então, começa pelo meio, que daí você não vai se perder dessa parte. E aqui depois, ó, vai a agulhinha e vai mais uma pedra. Igual você estava colocando todos esses outros aqui, ó. Ó, aquele detalhe. Depois que você já colocou a barriguinha ligando uma haste aqui na outra, você pega aquela agulhinha, passa na pedra aqui, igual já expliquei no comecinho, e só fixa nesse triângulozinho do meio. Aí ele vai ficar assim, ó, pendurado no meio de cada um. Tá vendo? Agora é só fazer a mesma coisa. Na parte de cima da haste aqui, ó, você liga de uma para outra e vai colocando as pedrinhas no meio, até completar a fileira de cima e depois completar a fileira de baixo. Ó, o detalhe. Aqui no meio da haste mesmo, ó, vão ficar depois 3, um para um lado, um para o outro e a pedra do meio. Pessoal, ó, finalizado a montagem do lustre, ó como que ele ficou. Só falta fazer a ligação elétrica lá, mas isso daí qualquer um faz, né? Já faz a ligação, vou descer um chicote lá em cima. Ele ficou dessa forma, olha que bonitão. Resumindo, primeiro sempre faz aquele engate da corrente, monta a estrutura, monta aquela estrutura central onde vai as lâmpadas, depois monta aqueles braços, né, com parafuso em cima e embaixo, depois vem colocando todas as pecinhas e as carreiras como eu mostrei no começo, nas outras partes, e depois você vem colocando aquele acabamento assim, com as outras pedrinhas no meio. Aí o resultado final dele é esse. Vou fazer um panorama aqui mais de longe em relação à sala. Claro que esse chicote aqui vai ser arrumado ainda, né? Eu vou passar ele por dentro da corrente, um único, fazer a ligação lá em cima, ele vai ficar escondido na canopla. Mas olha como que ele fica. Aí depois eu vou montar o segundo do lado, depois só coloco a imagem dos dois juntos. Pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você que é profissional da área de elétrica, né? Ou está começando, ou já tem um pouquinho mais de experiência, mas principalmente nessa dúvida, quem está começando na área, ou você mesmo que está dentro da sua casa, você gosta de fazer as manutenções da sua casa. Você já pegou aquele interruptor de acender e desligar a luz, que tinha 3 pinos dele, né? No meio assim, e 2 inversos, que a gente conhece como interruptor paralelo. Você sabe fazer a ligação desse interruptor, certo? Você sabe talvez sanar e corrigir o problema de terem aberto uma vez, tentar fazer uma manutenção, misturar os fios, depois não ligar mais, né? Você bate numa tecla, aí bate na outra ali na cabeceira da cama, né? Normalmente, e ele não liga, ou tem que bater lá para ligar aqui, daí quando liga aqui não funciona lá. Então às vezes acontece isso, né? E essa semana eu peguei um serviço desse que o cliente me contratou para que eu pudesse resolver esse problema, né? Ele falou que outra pessoa que ajudou ele a fazer a instalação, a troca desse interruptor, né? Adicionar, não conseguiu resolver esse problema. Então eu vou trazer aqui de forma didática para vocês, desenhada no papel, como você resolve esse problema, beleza? Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, ó, a explicação de como que faz a ligação do interruptor paralelo. Para quem não sabe o que é um interruptor paralelo, quando você pega aqui, ó, um interruptor desse daqui, deixa eu trazer bem pertinho da câmera aqui, ó. Esse é um interruptor simples, tá? Como que eu sei que é um interruptor simples? Eu ligo a fase aqui, certo? E liga o retorno que vai para a lâmpada aqui, ó. Ele pode ver que ele só tem 2 parafusos. Um interruptor paralelo, ele trabalha com 3, deixa eu focar aqui, ó, com 3 parafusos. Vou desenhar aqui para ficar de uma forma mais fácil. Imagina que você tem uma lâmpada lá no teto, correto? Aqui está a lâmpada, lá no teto. E você tem aqui está a porta, né? E você tem um interruptor aqui, bem do lado da porta. O interruptor que eu te mostrei aqui, o simples, ele tem os 2 parafusos. O que você faz? O fio da rede
aqui o fase, você vai descer e vai alimentar. Por padrão, você sempre utiliza o do meio, certo? Você utiliza o do meio aqui, por padrão, o fase. E o outro pino, o que você faz? Você vai mandar direto lá, são 2 fios, né, ou 2 pontos de conexão da lâmpada, você vai mandar lá para a lâmpada. O neutro da rede, você sempre manda na lâmpada. Vou ligar e vou desligar meu interruptor, vai funcionar numa boa. Igor, se eu inverter aqui, funciona? Funciona. Se você ligar no outro borne e o retorno aqui, ele funciona do mesmo jeito. Mas, por padrão, você faz a conexão sempre no pino do meio. Tá bom. Igor, mas o motivo do vídeo, eu quero fazer a ligação do interruptor paralelo, que é esse daqui, né, com 3 parafusos. O que acontece? Mesma ideia. Quando que se usa um interruptor paralelo? Você tá na entrada do seu quarto, você tem os 3 pinos aqui, correto? Deixa eu ajustar a câmera aqui. E você tem lá do outro lado do cômodo a sua cama, que você deita. E você tem um outro interruptor na cabeceira. O interruptor vão ter que ser 2 de 3 pinos. O que eu faço? Se mais fácil na instalação a rede, o fase, você descer aqui, você vai conectar no pino do meio, a alimentação aqui. Se na instalação da sua casa, do seu cômodo, seja mais fácil descer o fio fase aqui, não tem problema, você pode alimentar aqui também, tá? Mas vamos começar por esse exemplo aqui. Você trouxe o fio fase aqui, no pino do meio, sempre, tá bom? Senão você vai ter problema de comando depois. O que eu faço com os outros 2 fios, Igor? Se você alimentou o fase aqui, você vai passar 2 fios aqui, até chegar no outro interruptor, tá? Então imagina que você foi até o bocal e o bocal usou outra mangueira, né, outro eletroduto para descer aqui. Vou cortar o caminho e vou ligar aqui, ó. Você ligou aqui. Os 2 fora aqui com os 2 de fora aqui, para eles se comunicarem, tá bom? O que eu faço com o outro do meio, Igor? Se você alimentou o fase aqui, esse aqui vai ser o retorno da lâmpada, certo? É simples assim como você faz a ligação de um interruptor paralelo. Igor, se eu liguei o fase aqui, porque é mais fácil eu trazer da rede nesse aqui, é o processo inverso. Os 2 de fora você sempre vai conectar normal. Aí o retorno, você puxa o retorno daqui para a lâmpada, certo? Pessoal, deixa eu usar um exemplo de um cliente que eu atendi essa semana. Ele me falou que foi fazer a troca desses interruptores aqui, né, paralelo, e depois eles acabaram misturando a fiação lá, por quê? Pegou o seguinte caso. Esses 2 fios aqui, ó, do interruptor paralelo, né, que a gente passa e faz a ligação de um para o outro, eles estavam assim, ó, na mesma cor. Aí quando eles desmontaram, eles não souberam qual que fazia o que, né? Então imagina só, esses 2 aqui faziam comunicação entre eles, aí tinha um outro fio que ia para lá e o outro que era da alimentação, aliás, né? E o outro que ia para o interruptor. Uma ponta estava certa, aqui conectado dos 2 lados. A outra, o cara inverteu tudo, né? Colocou o que era do paralelo aqui no borne do meio, que ia fazer o retorno. O outro colocou certo aqui, o que era para ser retorno, ligou no borne de fora para ser paralelo. Qual que é a forma mais simples de você resolver esse problema? Vamos supor que você sabe, você pegou uma caneta de teste, você sabe que esse aqui está alimentação. Então esse aqui você não mexe, você esquece. Você vem para esse outro aqui. Aqui está tudo invertido, você não sabe qual que é o par, porque os fios estão tudo da mesma cor, correto? O que você faz? Você solta os parafusos aqui, beleza? Você pega os dois aqui, que teoricamente está certo, você fecha eles assim, aí você pega o que? Um multímetro, um alicate amperímetro, e você vai colocar na escala aqui, ó, onde tem esse símbolozinho aqui, ó, de sonoro, né? Que é a escala de continuidade. Então quando você pega e coloca na escala de continuidade, opa, deixa eu só mudar aqui. Quando você pega e coloca na escala de continuidade aqui, você vai soltar esses 3 fios aqui, claro, né? Desenergiza isso aqui, por favor, para não correr nenhum risco de você tomar um choque. E você vai pegar o quê? Então imagina só, depois que você desenergizou aqui, né? Para não correr nenhum risco de choque, você fechou os 2 aqui. No outro interruptor vai ter o quê? Vai ter os 3 fios, né? Então agora você precisa pegar o seu multímetro, né, na escala de continuidade, igual eu já falei, pegar um dos fios aqui, por exemplo. Imagina que você pega o primeiro, você não sabe qual que é o par do paralelo e qual que é o retorno que vai para a lâmpada. Você tocou aqui, não fez o sonoro, não é esse par.
certo? Ah, você soltou esse, pegou o outro e também tocou aqui, não é o par. Logo você já não sabe que não é esse daqui. Então você tira, pega os outros dois, coloca aqui, ó, na ponta de prova, apitou, ó. Tá escutando? Apitou, é o par. Esse é o par do paralelo. Já pega uma fitinha já passa aqui, marca esses dois do paralelo e esse aqui é o retorno da lâmpada. Conecta de novo aqui, ó, nos dois bornes de fora. Esse aqui é o retorno da lâmpada. O outro lado lá, você solta eles, né? Certo? Coloca nos dois de fora aqui, religa o disjuntor, religa a alimentação, vai funcionar o interruptor paralelo, beleza? Pessoal, o intuito desse meu vídeo foi ajudar vocês, tá? A poder solucionar esses problemas aí que a gente tem às vezes em alguma parte elétrica da nossa casa, tá bom? Espero que você possa ter gostado, que possa ser útil essa dica para você e que você possa acompanhar o canal, os outros vídeos. Não se esquece, por favor, se inscreve no canal para você não perder as outras dicas que eu vou trazer, para que você possa também assistir os outros vídeos que eu tenho aqui com outras dicas. Beleza? Compartilhe esse vídeo com amigos de vocês, com pessoas que você conhece, que possa ser bem útil essas dicas, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você faria de diferente, qual outra situação parecida que você teve algum imprevisto e que te ajudou aí na parte elétrica, tá? Deixa seu comentário aqui porque ajuda bastante no algoritmo do YouTube, tá? Se você gostou, não gostou também, comenta do mesmo jeito, que dessa forma vai fazer esse vídeo ter um engajamento maior e vai ajudar e chegar para outras pessoas, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Obrigado mais uma vez por ter clicado nesse vídeo e me acompanhar aqui para mais um vídeo do meu canal, tá? Hoje eu vou trazer para vocês de uma forma mais simples possível te ajudar a calcular o consumo de energia da sua casa, tá? Então quando você se surpreende com uma fatura dessa daqui, né? Se você quiser fazer a conferência para saber se está tudo certo na leitura, se às vezes você é surpreendido, né, com alguma conta a mais do esperado que você recebeu na sua casa, você pode fazer esse cálculo aqui para que você possa sanar essas dúvidas, tá bom? Então fica até o final do vídeo que eu vou ensinar para você o passo a passo. O primeiro deles vai ser cálculo de consumo de chuveiro, que é uma coisa que as pessoas mais têm dúvida, e segundo, consumo de iluminação, que normalmente é o que as pessoas também me perguntam bastante, tá? Principalmente quando eu vou fazer algum serviço em imóvel comercial, que hoje em dia as pessoas elas estão fazendo o quê? Fazendo iluminação para tudo quanto é lado, colocando um monte de lâmpada na casa, no imóvel comercial, o que seja. Então eu vou trazer para você nesse vídeo o cálculo básico para você saber quanto que você gastaria no seu imóvel, beleza? Então confere aí. Estou mudando a iluminação da minha casa ou da minha loja, qualquer coisa do gênero. Vamos supor que você tem um imóvel comercial. Ah, Igor, lá no meu imóvel comercial eu vou colocar mais umas 15 lâmpadas de LED, tá? E eu vi na embalagem dela que essa lâmpada ela tem uma potência lá de 15 watts também, tá bom? Como que você vai calcular isso? Igor, eu vou trabalhar com essa minha loja lá 10 horas por dia aberta, né? Um restaurante ou qualquer coisa do gênero. Eu vou trabalhar com 10 horas por dia, tá bom? Com essas luzes direto acesas. Primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que ver a potência que você vai gastar. Eu tenho 15 lâmpadas de LED a 15 watts, você faz 15 vezes 15, certo? Fazendo a calculadorinha aqui do lado, dá 225 watts consumido por hora, certo? Então 15 lâmpadas de 15 watts ligado direto, uma hora, elas vão consumir 225 watts por hora. Lembra que a concessionária ela cobra por quilowatt-hora, né? E 1 quilo é igual a 1000. Igor, quantos quilowatts eu sei que dá isso daqui? Você pega esse valor aqui e divide por 1000, tá bom? Então, você pegando esse valor aqui, dividindo por 1000, você vai gastar com 15 lâmpadas 0,225 kWh, certo? Quanto que é o quilowatt? Eu dei o exemplo de que é 65 centavos. Então você pega esse valor vezes 65 centavos, você vai estar gastando, é bem pouquinho, o LED gasta bem pouco, 0,146, né? Arredondando para cima, 15 centavos por hora. Então, o que acontece? Você vai gastar com 15 lâmpadas de LED ligado
Por 1 hora direto, 15 centavos, mas é 1 hora. Você não falou que no seu imóvel você vai gastar 10 horas? Só você fazer vezes 10 aqui. Quanto é que dá? Ele dá 1,50 centavos, né? Por dia, isso daqui, né? Então, se você pegar 1,50 vezes os 30 dias do seu mês, vamos pegar aqui na calculadorinha, 1,50 vezes 30 dá 45 reais por mês com essa iluminação nova. Então, esse é o cálculo. Se você quiser adicionar um pouquinho mais, né? Vamos virar aqui a folha. Igor, lá no meu salão lá tem essas 15 lâmpadas, né? Mas eu contei que eu tenho mais aquelas barras. Deixa eu pegar outra folhinha aqui pra gente fazer, né? Então, eu sei que lá no meu salão eu tenho mais aquelas de 120 centímetros, né? Aquelas lâmpadas de 1,20, né? E eu tenho mais umas 6 lá. Normalmente, aquelas lâmpadas lá tem mais ou menos 18 watts, né? Depende da potência dela. Tem 18 watts. Eu tenho quanto? 6 vezes 6. Né? Eu estou fazendo mais um exemplo aqui para que vocês possam aprender mesmo. 18 vezes 6 dá 108 watts. Dividido pelos 1000 lá, né? Aqui, ó. Dividido pelos 1000 vai dar 108 dividido por 1000 vai dar 0,108 kWh vezes os 65 centavos. Vezes 65 centavos dá 0,07 por hora, vezes quantas horas que ele usa? 10 horas. Então isso daqui vai dar quanto? 70 centavos. Ah, Igor, é 70 centavos por dia, vezes 30 dias, vezes 30, né? 7, 14, 21, vai dar aqui, ó, 21 reais. Beleza? Então, se você somar os 21 reais dessas lâmpadas mais os 45 reais das outras 15 lâmpadas, a pessoa vai gastar 66 reais de iluminação por mês no imóvel dela. Então, essa é a conta, beleza? Espero que vocês possam ter gostado, pessoal, e que vocês possam, às vezes, conferir se tiver alguma dúvida, né? Como que faz o cálculo. Esse é um cálculo básico de iluminação, beleza? Pessoal, o intuito desse meu vídeo foi ajudar vocês, tá? A poder solucionar esses problemas aí que a gente tem às vezes em alguma parte elétrica da nossa casa, tá bom? Espero que você possa ter gostado, que possa ser útil essa dica para você e que você possa acompanhar o canal, os outros vídeos. Não se esquece, por favor, se inscreve no canal para você não perder as outras dicas que eu vou trazer, para que você possa também assistir os outros vídeos que eu tenho aqui com outras dicas. Beleza? Compartilhe esse vídeo com amigos de vocês, com pessoas que você conhece, que possa ser bem útil essas dicas, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você faria de diferente, qual outra situação parecida que você teve algum imprevisto e que te ajudou aí na parte elétrica, tá? Deixa seu comentário aqui porque ajuda bastante no algoritmo do YouTube, tá? Se você gostou, não gostou também, comenta do mesmo jeito, que dessa forma vai fazer esse vídeo ter um engajamento maior e vai ajudar e chegar para outras pessoas, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui! É por esse motivo que as luminárias de LED, elas duram até mais. O LED, ele pode causar cegueira? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo mais uma vez a um vídeo do meu canal. Se você chegou aqui agora, eu me chamo Igor Cunha, eu sou eletrotécnico e venho trazer um pouquinho de informação para você sobre algo que tem feito parte da nossa vida constantemente, cada vez mais. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo 7 mitos ou verdades sobre as iluminações, né, as luminárias, os equipamentos de LED, beleza? Todo mundo tem algumas dúvidas em relação a esse assunto, né? Será que o LED, ele esquenta muito? É verdade? É mito? Será que o LED, ele causa cegueira? O LED, ele pode ser dimerizado? Vou explicar o que é sobre esse assunto também. O LED, ele não queima de uma vez? O LED, ele diminui a atração de mosquitos ou aumentam? O que acontece? O LED, ele pode ir para o lixo diretamente? O LED, ele não ilumina grandes áreas? Essas são algumas dúvidas que as pessoas têm e alguns falam que é verdade, outros falam que é mito e entra nessa contradição.
Pessoal, a procura pelo LED ela tem aumentado por alguns motivos, né? A eficiência dela, em potência, em iluminação, mas uma coisa que as pessoas atrelam muito a questão das luminárias de LED, lâmpadas e afins, é a questão da economia. Tem vários estudos, vários cálculos, várias coisas que dizem que o LED ele pode dar uma economia de até 32% na sua fatura de luz. Isso é excelente, né? É o que todo mundo procura. Mas muitas outras pessoas também falam assim: ah, Igor, mas as lâmpadas de LED, as luminárias, os paflons são bem mais caros. Chegam às vezes a custar o dobro, o triplo do valor. Sim, mas se você realmente fizer o cálculo, colocar na ponta do lápis, você vai ver que essa economia, esse investimento, na verdade, vale muito a pena. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre cálculo de energia elétrica e cálculo de iluminação, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa assistir depois desse daqui, beleza? Pessoal, já quero fazer um convite para você que não é inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, para você acompanhar os outros vídeos, os conselhos e as dicas que eu tenho para você da minha área, da parte elétrica, da parte de iluminação, como de outras áreas também, sobre curiosidades que podem ajudar na sua vida e facilitar também o seu dia a dia, beleza? Então já deixa seu like aqui, deixa seu comentário sobre qualquer outra dúvida que você tenha, que eu não comentei nesse vídeo, que eu vou procurar trazer conteúdo para você, beleza? Se você já tem luminária de LED e tem tido uma experiência boa ou ruim, comenta aqui embaixo também, tá? Que a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e a sua experiência pode ajudar na vida de outras pessoas também, beleza? Pessoal, primeiro mito ou verdade sobre o LED. O LED, eles nunca esquentam? Isso é um mito. Eles emitem um pouco de calor sim, tá? Mas o que acontece? Na própria composição do LED, eles têm alguns dissipadores de calor. Isso faz com que esses dissipadores, esses componentes que tem no LED, não transmitam esse calor para o ambiente. Então não tem essa diferença de temperatura de falar que o ambiente ele vai ficar mais quente ou não. É por esse motivo que as luminárias de LED, elas duram até mais. Uma luminária de LED pode durar de 15 mil até 50 mil horas, dependendo do tipo de uso que você tem de cada uma delas, beleza? O tipo de aplicação que você faz no uso do seu LED pode ter toda essa durabilidade. E tem muito fabricante que dá essa garantia para vocês. E se acontece qualquer defeito ou qualquer coisa do gênero, você pode acionar a garantia em relação ao fabricante seguindo as instruções de uso que ele deixa no uso desse componente, no uso do LED. Número 2, o LED ele pode causar cegueira? Isso é um mito, tá bom? Pessoal, por que o LED ele pode causar cegueira e isso é um mito? Tem muitos tipos e modelos de abajures, de luminárias que ficam em estantes, em racks, em mesas de trabalho. Até mesmo profissionais que usam na área de desenho ou em escritório usam esse tipo de iluminação muito próximo da mesa e da vista. E é claro que se algo é assim, ele já foi fabricado para esse uso específico, existem normas e regulamentações que fazem com que o LED ele pode ser usado sim em distâncias próximas do olho, tá? Tem um dado curioso que diz que para que você pudesse afetar a sua visão, qualquer coisa com cegueira, você teria que estar exposto para uma potência de luminosidade de mais ou menos uns 100 watts por umas 12 horas seguidas no seu olho para que você pudesse começar a ter algum tipo de problema ou até mesmo causar cegueira. O que isso é praticamente impossível, porque ninguém também fica tão próximo de uma luz e consiga suportar ficar tão perto de uma luz assim por 12 horas nesse tipo de potência, certo? Mito ou verdade número 3. O LED, ele pode ser dimerizado? Mas Igor, o que é isso, dimerizado? Nunca ouvi falar dessa palavra, não conheço esse equipamento. Mas respondendo, sim, é verdade. É verdade. O LED ele pode ser dimerizado. Eu vou deixar uma foto aqui, ó, no cantinho, o que é um dimmer, beleza? O dimmer é um equipamento eletrônico que ele substitui o interruptor. O interruptor você vai lá, só liga e desliga e corta a luz ou faz ela funcionar, né? O dimmer é tipo aquele reguladorzinho assim,
provavelmente você já deve ter visto, que ele faz aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Então, a luz de LED, ela tem a capacidade sim de você usar esse equipamento eletrônico para o uso dele, para controlar essa potência da luminária, da luz de LED. Mito ou verdade número 4. O LED, ele não queima de uma vez? Isso é verdade. É verdade. O LED ele não queima de uma vez, tá? Ele vai diminuindo a sua vida útil. Provavelmente, se você tem um plafond, alguma luminária, qualquer coisa do gênero de LED na sua casa, no seu comércio, no seu imóvel, você vai perceber que às vezes você instala lá ele tem uma potência lá bem forte e com o tempo ele vai fazendo o quê? Ele vai diminuindo a luz, né? E de repente ele queima. É muito raro os casos que o LED ele queima de uma vez, tá? Por conta da durabilidade dele, os componentes, como eu já falei em outro item, né? Que o LED ele pode durar entre 10 mil até 15 mil horas. Então o LED ele vai sim diminuindo a potência dele, tá bom? Ah, Igor, mas o LED nunca queima? Na minha casa já aconteceu de queimar. Então isso daí que você está me falando é mentira. Não, provavelmente o seu LED queimou de uma vez foi porque aconteceu um curto ali na rede elétrica, na instalação, aí o LED queima. Mas ele funcionando com vida útil, ele vai diminuindo a potência dele até que ele para de vez, correto? Beleza? Qual que é o mito ou verdade de número 5 que as pessoas falam? A luz de LED, né, ela diminui a atração de mosquitos? Ah, Igor, eu percebi que depois que eu troquei a luminária, tem menos mosquito, né? Menos inseto lá próximo da lâmpada. O que isso é verdade ou é mito? Isso é uma verdade. Tem um homem, eu vou ler o nome dele, ó, Michael Justice. Ele é um PhD da Universidade da Carolina do Norte. Ele fez estudo em relação à atratividade de insetos com luminárias. Qual que é um dos maiores motivos de luz, né, atrair aos insetos? É o calor que aquelas lâmpadas emitem. Então você pode perceber e pode fazer um teste, que se você pegar uma luminária de LED, como a gente já falou em outro item, que elas emitem menos calor, não que não emitam, né? Mas pelo fato de ter aqueles componentes de dissipador de calor, se você pegar uma lâmpada fluorescente ou até mesmo incandescente e ligar um LED, você vai perceber que a incandescente ou a fluorescente, ela vai atrair muito mais insetos. Por quê? É por causa da luminosidade? Não. Tem muito LED que é muito mais potente, tem eficiência de luminosidade do que uma incandescente ou uma fluorescente. Mas é por causa da emissão de calor que faz com que esses tipos de lâmpada atraiam ou não mais insetos. As lâmpadas de LED não podem ir para o lixo. Isso é um mito. Porque 98% da composição dos LEDs ou os LEDs que são encontrados no mercado, eles têm materiais recicláveis e não tem nenhum tipo de material pesado na composição deles. Então eles podem ser descartados sim em lixo normal e se possível até em lixo reciclável, né? Só para o pessoal poder reaproveitar mesmo esse tipo de material que tem na composição do LED. Mas você pode descartar ele até em lixo comum. Beleza? Porque eles já são feitos de muitos componentes de materiais recicláveis, tá? A única observação que era uma exigência antiga era aquelas lâmpadas fluorescentes, porque tinha mercúrio na composição deles. Então você pode ficar tranquilo que quando o seu LED queimar aí, pode tacar ele no lixo sem nenhum problema, ou na reciclagem, né? Se fazem coleta de reciclagem aí na sua região, que não vai ter nenhum problema, você não vai estar prejudicando em nem um pouco o meio ambiente. Qual que é o último mito ou verdade? As luzes de LED não iluminam áreas grandes. Isso é um mito. A maioria dos imóveis hoje, se você prestar atenção, principalmente nos comerciais, né, pode reparar, farmácias, estacionamentos, barracões, depósitos, transportadoras, né? Eles usam iluminação em LED por conta da sua eficiência de luminosidade e o alcance deles. Mas tem muita gente que fala assim, ah, mas um pouco de dia quase não dá para ver o LED. Exatamente. O LED, principalmente a luz fria, a luz branca, né? Aquelas de 6.000K, de 6.000 para cima, elas dificilmente vão ter a sua eficiência num ambiente muito claro. Primeiro, que se você já está num ambiente claro, não tem necessidade de você ter
tanta eficiência de luminosidade do LED, né? Mas se você pegar um ambiente onde necessita sim dessa iluminação, o LED ele faz um excelente trabalho nesses tipos de locais, tá? É verdade. Então, próxima vez que você passar aí numa fachada de uma farmácia, for num barracão, presta atenção que você vai ver que é utilizado refletores, paflons, luminárias de LED por conta da sua eficiência. Sem contar também que normalmente esses tipos de imóveis, eles são ambientes grandes. Eles necessitam de uma iluminação maior, de uma potência maior. Então a eficiência de luminosidade do LED, ele é muito maior e vai gerar economia para quem é dono desse imóvel. Pessoal, espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, que as informações que eu trouxe para você possa te ajudar, possa fazer com que você tenha um pouco mais de informação sobre o LED e pode comprar o LED sem medo, pode descartar ele sem medo, beleza? Que você não vai ter prejuízo, você vai chegar a economizar, como eu falei no começo desse vídeo, até 32% na sua energia. Tá? Se você tem dúvida, se você quer fazer o cálculo de iluminação, eu já comentei para vocês, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Eu tenho um vídeo específico sobre cálculo de iluminação. Vale a pena o investimento. Troque todas as suas lâmpadas antigas, porque você vai economizar na sua fatura e também você vai fazer com que o seu circuito de iluminação, a sua rede, fique até mais protegido por conta dos componentes que possui o LED, beleza? Um forte abraço, espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos também e que você se inscreva aqui no canal e não perca nenhum conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo, deixe seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo e qual outra dúvida você tem sobre o LED, que se eu puder te ajudar, eu vou trazer esse conteúdo para você. Forte abraço, até a próxima. Pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Igor Cunha e mais uma vez eu estou aqui para trazer um conteúdo para você sobre iluminação. Nesse vídeo eu vou trazer para você 5 mitos que as pessoas têm e falam e questionam e têm dúvidas sobre a iluminação. Por exemplo, a luz verde, ela é ideal para as plantas? Segunda dúvida que as pessoas têm, a potência em watts é o mais importante na hora da iluminação? Terceiro, a luz branca, ela ilumina mais do que a luz amarela? Outra dúvida, a luz amarela emite mais calor do que a luz branca? Já parou para pensar nisso? E 5, painéis de LED e placas de LED são a mesma coisa? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar um por um para você e você vai tirar sua dúvida de uma vez por toda sobre esses mitos, essas dúvidas da iluminação. Eu tenho um outro vídeo aqui sobre 7 mitos em relação às luminárias e às luzes e lâmpadas de LED. Se você não assistiu esse vídeo ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo, corre lá depois e tira suas dúvidas sobre o que é mito e o que é verdade sobre iluminação de LED, tá? Mas vai lá assistir depois que você assistir esse vídeo, beleza? Pessoal, antes de eu compartilhar essa informação com você, ajudar você aí na sua vida, no seu dia a dia, dá uma força para mim também. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para que você possa ver todos os vídeos, procura aqui nas playlists, nos outros vídeos que eu tenho do canal, que eu tenho certeza que alguma coisa vai ajudar na sua vida aí, no seu dia a dia, tá bom? Tanto da minha área de elétrica, como de iluminação, né? Como eu tenho outros vídeos de outras áreas aqui, que pode ser que seja do seu interesse, beleza? Já se inscreve aqui, deixa o like e deixa nos comentários aqui quais são as dúvidas que você sempre teve. Eu sanei alguma? Vou sanar alguma? Você já assistiu algum vídeo do meu canal aqui que você tem alguma outra dúvida? Beleza? Então se inscreve aqui e deixa seu comentário. Pessoal, primeiro mito sobre a iluminação. Quando a pessoa está fazendo aquela construção, aquele jardim lindo na casa dela, a primeira coisa que as pessoas pensam, vou colocar a luzinha lá, mirando na minha palmeira, mirando nas minhas flores, no meu jardim, luz verde, porque me falaram que a luz verde é ideal, fica mais bonito. Já vi arquitetos, decoradores falando que tem que ser a luz verde. Então, e aí, é verdade ou é mentira? Isso é um mito. Não precisa ser luz verde, porque as plantas, elas passam por um processo que você já ouviu lá na escola, chamado de fotossíntese.
A fotossíntese nada mais é do que o uso dessa iluminação que tem ao redor dela para transformar o dióxido de carbono e a água em glicose, é o alimento das plantas, né? Misturado com oxigênio para fazer com que elas tenham o crescimento natural. Então usar luz verde é mito, beleza? Por conta de um outro motivo. Como é que isso funciona? Pessoal, existem 7 cores monocromáticas num espectro de visualização de cores. E cada um desses espectros eles se encontram numa determinada frequência de cores. E essas frequências de cores elas estão num tipo de comprimento de luz. Os seres humanos eles têm mais facilidade em capturar essas cores, né, nesse espectro no centro. O que isso quer dizer? Os seres humanos eles têm a tendência mais fácil de capturar esses espectros de cores nas cores amarelas e verdes. Vou deixar uma imagem aqui na tela só desse espectro de cores para que vocês possam entender um pouquinho do que eu estou falando. Já as plantas elas têm a capacidade de captação dessas cores da extremidade desse espectro, ou seja, são as cores mais azuladas e as vermelhas. Pessoal, resumindo, tá ficando muito teórico esse negócio, mas em resumo, já que a gente está falando da luz verde, se você pensa no aspecto de crescimento das suas plantas, certo? Você tem que usar cores mais azuladas e vermelhadas, tá? Dentro desse espectro da imagem que eu te mostrei. Agora, se você só opta mesmo, não, quero cor verde para combinar com as plantas, aí faz o que você quiser, usa a lâmpada que você quer mesmo. Mas só para responder a pergunta e a dúvida que muitas pessoas têm, a lâmpada verde é a melhor? A luz verde? Não, é um mito, tá bom? Só por questão de decoração. Se você quer uma luz que favoreça o crescimento das suas plantas, aí vai ser as de tom azulado e as de tom avermelhado, beleza? Mas Igor, se você pudesse me dar uma sugestão, qual eu usaria? Utilize iluminação na cor âmbar. Se você parar para observar pessoas que são especialistas em paisagismo ou você visitar empresas e lojas de paisagismo, é natural que eles vão utilizar mais a iluminação na cor âmbar. Por quê? Ela tá ali intermediário, né? Uma cor mais alaranjada, né? Tá bem próximo do vermelho, que vai ter um benefício para o crescimento da sua planta e também é uma cor legal de iluminação para o seu jardim todo aí, tá? Outro mito que eu gostaria de sanar aqui com vocês, a potência, ela é o mais importante, quanto mais potente a minha lâmpada, mais ela vai iluminar, isso é um mito, tá bom? O que tem a eficiência de luminosidade no ambiente é o quanto que uma lâmpada, quanto que aquela fonte de iluminação tem em lumens, tá? Então quando você for comprar uma luminária, uma lâmpada, uma luz, qualquer coisa que seja, veja o tanto de lumens que tem. Você vai perceber que existem lâmpadas que têm uma potência maior, mas tem lumens menores, certo? E você vai perceber que existem lâmpadas que têm lumens maior, né, a capacidade de iluminação dela e uma potência menor, tá? É a quantidade de iluminação que ela abrange num determinado espaço. Normalmente isso é medido em metro quadrado. Nem sempre comprar uma lâmpada super potente vai resolver o seu problema. Pelo contrário, pode até prejudicar e piorar a iluminação do ambiente. E tudo depende também da necessidade que você tem, né? Às vezes uma pessoa tá ali só numa mesa escrevendo ou desenhando, ela precisa de um foco ali. Então ela vai precisar de X lumens. Às vezes se ela tiver uma lâmpada muito potente, vou colocar um refletor em cima da minha mesa que daí vai ficar show de bola. Pelo contrário, vai piorar e vai dificultar o seu trabalho. Pessoal, outra dúvida que as pessoas têm. A luz branca, ela ilumina mais do que a luz amarela? Eu acabei de falar no item anterior que a qualidade da iluminação ela depende do fator dos lumens, né? E o metro quadrado que você precisa. E também um pouco do que você vai exercer, qual que é a sua necessidade. Então você não precisa fugir das lâmpadas, dos LEDs mais amarelado achando que ele ilumina menos. Pelo contrário, a luz branca ela tem um fator e uma qualidade mais sensorial, né? Quando você quer ter um pouco mais de foco e ter percepção um pouco maior de algumas coisas. Vou te dar um exemplo em relação a isso. E a luz amarela, ela é mais um fator aconchegante. Tanto é que se você procurar a ajuda de um profissional, um designer de interior, até mesmo a gente que mexe com iluminação no dia a dia,
ou um arquiteto, dependendo dos cômodos, você tem uma tonalidade de cor que você precisa utilizar. Normalmente as luzes mais quentes, as mais amareladas, são usadas em qual tipo de ambiente? Em quarto, onde são lugares de aconchego, de descanso, em sala de estar, nesse tipo de lugar. Ah, e a luz branca é usado mais aonde? O pessoal aconselha mais usar, se você tem uma penteadeira e a mulherada que gosta de fazer maquiagem, a pessoa utiliza mais luz branca, porque tem aquele fator sensorial, a pessoa quer ver assim, ó, mais os defeitos, né, da cara. Então, para você que faz maquiagem, a luz branca é aconselhada. Um consultório de dentista, você já foi num dentista que a luz era amarela? Nunca, né? Por quê? Porque o dentista ele precisa ter um foco, ele precisa ter um fator sensorial melhor do que aquilo que ele está fazendo. Em banheiro, em garagens, então a luz branca é sempre para isso, quando você precisa desse tipo de aspecto sensorial. Agora, se você quer um ambiente mais aconchegante, descansar, é a luz mais amarela, tá? Outra dúvida e mito que as pessoas falam sobre a iluminação: a luz amarela emite mais calor do que a luz branca? É mito, isso não existe. É que ao longo dessa passagem, né, o avanço da tecnologia, dessas luzes fluorescentes, incandescentes para o LED, o que era mais comum nas luzes incandescentes? Elas eram amarelas, aquelas lâmpadas de bulbo, quando você ia na casa da sua avó, ou o pessoal ainda bem mais antigo, né, que não troca, não atualiza a iluminação, quer gastar mais na conta de energia, elas usam aquelas luzes incandescentes, né? Então, pelo fato da composição daquelas lâmpadas serem de tungstênio, né, um material que pode chegar até 3.000 graus, né, o filamento de tungstênio, ele gerava mais calor, né, do que iluminação. Então, normalmente ele tinha 95% de calor e a qualidade de iluminação dele era 5%. Então, esse filamento natural, né, que ele esquentando, ele gerava aquela cor amarelada. E tanto é que quando ia se trocar uma lâmpada antigamente, você não conseguia nem colocar a mão nela, né? Você tinha que esperar esfriar ou pegar um pano ou qualquer coisa do gênero. Então a luz amarela, ela veio com esse mito, né, de que ela esquenta mais. Só que hoje em dia, com o material, a composição do LED, isso não existe. Tá? Então a luz amarela ela não esquenta mais, por esses motivos. Então você pode comprar uma luz amarela, se for da sua necessidade, sem problema, que ela não vai esquentar mais, não vai pegar fogo no seu forro, de madeira, de PVC, qualquer coisa que seja, beleza? Então fica tranquilo, isso é um mito. Pessoal, quinto e último mito: painel de LED e placa de LED é a mesma coisa? Não, não é. Nos painéis de LED, a composição maior deles são fitas de LED, onde a durabilidade e a eficiência deles são menores, pelo fato de ser essas fitas, né, vários filamentos. Já nas placas de LEDs, o próprio nome já fala, né, é uma placa maciça de LED. Então a composição da estrutura dela toda de iluminação é uma placa em um conjunto único, onde faz com que a eficiência e a durabilidade seja muito maior. As placas de LED elas são mais aconselháveis em ambientes onde precisa de uma precisão de luz maior. Então, se você tem esse tipo de necessidade no seu ambiente, o que você faz? Você opta em comprar placas de LED do que painéis de LED. Sobre uma curiosidade, um mito, tem até outro vídeo sobre mitos e verdades do LED, que o LED ele queima de vez. Então, se você pegar um painel de LED, né, onde ele tem vários filamentos, você vai perceber que o LED ele não queima de vez. Você tem um plafond instalado de LED e ele começa a diminuir a eficiência e a durabilidade, é porque aqueles filamentos, aquele conjunto, ou eles já estão diminuindo a vida útil, ou eles estão queimando, né, entre aspas, então tá diminuindo a durabilidade deles, tá? Se você não viu o meu vídeo ainda sobre os mitos e a verdade sobre o LED, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para que você possa assistir esse vídeo depois que terminar desse, beleza? Pessoal, espero que vocês possam ter gostado
dessas informações que eu trouxe para você. Espero que isso possa te ajudar em alguma coisa. Deixa seu like aqui no vídeo, ajuda bastante. Compartilha isso daqui com pessoas que têm interesse de saber dessas informações. Se inscreve aqui no canal, me ajuda bastante, tá bom? E o seu comentário aqui é de extrema importância. Deixa sua dúvida aqui, deixa o seu comentário, me ajuda com alguma outra informação que eu possa ter esquecido, e o seu comentário faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais e mais pessoas e facilite a vida delas e faça com que talvez elas economizem ou tenham uma eficiência muito melhor de iluminação no ambiente que elas precisam, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo.